Meus queridos, vamos para a palavra nessa noite. Já abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Lembrando, nós vamos continuar nesses dois livros, 1º e 2 Samuel. Nós estamos falando sobre os personagens da nossa história. Semana passada nós iniciamos essa palavra. E nós já vimos alguns desses personagens. E semana passada nós tivemos aqui uma aplicação, digamos assim, um pouco mais de relacionamentos que temos. Uma aplicação nos relacionamentos que eu e você temos. Ou seja, nós procuramos identificar aquelas pessoas que de fato estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que de fato nós nos relacionamos. Mas também, semana passada, nós tivemos uma aplicação também no sentido da gente descobrir quem são esses personagens que não estão aqui fora, que não são personalidades, não são pessoas, mas de repente são sentimentos que temos. De repente são desejos, são vontades, mentalidades que nós temos. Então você lembra que eu falei semana passada, para quem não veio, você depois pode ouvir essa palavra lá no Facebook, na nossa página. Eu disse semana passada que esses personagens que nós começamos a falar semana passada, eles são personagens que de repente são pessoas mesmo, mas também pode ser personagens que estão aqui dentro. De repente uma mentalidade que você tem, de repente uma filosofia de vida que você construiu ao longo do tempo. De repente esses personagens são as suas crenças, as minhas crenças, é aquilo que eu acredito. De repente esses personagens não são pessoas de carne e osso que estão contracionando e que estão se relacionando com a gente, mas de repente são personagens interiores, mentalidade que adquirimos durante a vida toda. E nós falamos que muitos desses personagens são antagonistas, eles se opõem a nós, são os nossos adversários, mas tem muita gente boa também, amém? Tem muita gente que quer nos ajudar, tem muitos Natãs que querem realmente nos ajudar. Então, só para a gente relembrar o que nós falamos semana passada, primeiro, nós temos alguém que é o nosso visitante hoje, nosso convidado pela primeira vez. Temos alguém que está conosco hoje pela primeira vez? Olha só, nós temos um Armando lá da Geralda aqui. Fica à vontade, fica só um pouquinho com a sua mão levantada. Aqui, irmãs, nós vamos entregar para você um cartãozinho. Mais alguém? Fica à vontade no nosso meio, tá, querida? Do lado da irmã Geralda aqui, irmã Eni. Então, só para a gente relembrar o que nós falamos semana passada, nós falamos de 5 personagens. Você lembra quais são? O primeiro, nós falamos do Joabe. Diga assim, Joabe. Nós estamos usando de base, talvez uma das histórias mais completas da Bíblia, né? Uma das histórias mais, digamos assim, mais gostosas e saborosas de se ler, que é a história do rei Davi. Então nós falamos do Joabe. Quem é o Joabe? O Joabe representa a mentalidade de que os fins justificam os meios. É a síndrome de Maquiavel, né? É aquele que acha que os expedientes desonestos e ilícitos desta vida estão acima da ética e da moral. Ou seja, para eu conseguir o que eu quero, eu faço de tudo. Eu vou passar por cima de tudo e de todos, porque eu quero o meu objetivo, eu quero alcançar o meu alvo. Então, para chegar lá, eu faço qualquer coisa. O problema, queridos, é que se você faz qualquer coisa para chegar no seu objetivo, se você passa por cima de todo mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar sozinho. E aí, quando você chegar sozinho, você vai olhar para o lado, não vai ver ninguém. Você vai olhar para o outro lado, não vai ver ninguém. Por quê? Porque você tem essa mentalidade de Joabe. O Joabe é aquele que escondeu a sujeira de Davi para debaixo do tapete. O Joabe são os cúmplices das nossas vidas. É aqueles que dizem assim, olha, vamos fazer de tudo para resolver esse teu problema. O importante é você solucionar o problema. Os fins justificam os meios. Então você pode utilizar qualquer meio que você pode, porque o importante é você chegar lá, não importa como, o importante é
chegar. Essa é a mentalidade do Joabe. Muitas vezes você tem pessoas assim que você se relaciona, mas muitas vezes o Joabe está dentro de você. Como eu falei, não são apenas personalidades, às vezes são ideias, conceitos, filosofias, às vezes são vontades, às vezes é apenas uma mentalidade que eu e você temos. Então esse é o Joabe. Segundo, nós falamos do Natan. Diga assim, Natan. O Natan, ele representa a nossa aflição de consciência. Sabe quando você faz alguma coisa errada, que você coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, o que eu fui fazer? E agora? Jesus amado, como que eu vou resolver isso? Eu já aprendi que eu não posso me associar ao Joabe. Eu aprendi que eu não posso ter a mentalidade de Joabe. Eu não posso justificar os meus fins pelos meios errados que eu tomei. Então eu preciso ter a mentalidade de Natan. Natan é aquele que chega para você e fala assim: você errou. Sabe quem é o nosso Natan mais precioso que está aqui dentro de nós? Sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Diga assim: o meu Natan é o Espírito Santo. Ele não acusa você. O Natan, ele não chega assim para enfiar o dedo na sua cara e falar assim: pecador, você errou. Não. O Natan, ele vai contando uma parábola, ele vai contando uma historinha, ele vai preparando você. Aí você cai, aí ele vem com a espada de dois gumes, enfia lá na divisão de alma e espírito, e você tem aquela aflição na sua consciência, e você cai prostrado e fala: Senhor, me perdoa, eu errei, miserável homem que sou, eu pequei, eu preciso me arrepender, eu preciso de conserto. Então, se por um lado esse personagem chamado Joabe, que pode ser personalidade, pessoas que são seus cúmplices, mas também uma mentalidade errada e distorcida que a gente tem da vida, que nos faz conseguir tudo a qualquer custo e a jogar as nossas sujeiras para debaixo do tapete. Deus sempre também envia os Natãs que chega de mansinho e fala assim: você precisa se arrepender. Em terceiro lugar, nós falamos do Saul. Diga assim: Saul. Quem são os Saús? Saul, ele representa os nossos projetos, as propostas que nós temos, as nossas escolhas. E o problema é que quando nós temos a mentalidade de Saul, a gente faz um projeto sem consultar a Deus, a gente faz uma escolha sem consultar a Deus, a gente se empolga por qualquer proposta. Só que essas propostas, essas escolhas, por detrás, vai nos levar para a destruição e para a morte. Lembra que Saul falou para Davi? Falou assim: Davi, meu filho, eu vou te dar a minha esposa mais velha. Se contente apenas em ser um guerreiro do Senhor, pelejar as guerras do Senhor e ser um filho para mim, Davi. Você não precisa ser rei. Apenas continue como você está, lutando, pelejando a sua guerra. Mas qual que era a intenção de Davi, de Saul? A intenção de Saul era que o Davi morresse nas batalhas, nas muitas batalhas que ele iria travar. Então a proposta aparentemente é boa. Opa, eu vou casar com a filha mais velha do rei. Mas por detrás dessa proposta, por detrás desta escolha, me espera destruição, ruína e morte. Esses são Saús. Saús, de repente, são pessoas, mas de repente tem um Saul dentro da gente, aquele que quer levar a gente para escolhas erradas, propostas. A gente se encanta, a gente fala: oh, isso daqui pode dar certo. Sabe que esse negócio é uma boa ideia? Aí a gente não consulta Deus, a gente não ora, a gente não medita, a gente não paga um preço, e a gente vai lá, toma as decisões,
põe um projeto para funcionar, para rodar, e a gente quebra a cara. Esta é a mentalidade de Saul. O quarto personagem que nós falamos, qual foi? O Jonatas. Diga assim, Jonatas. Quem são os Jonatas? Jonatas representa aquelas pessoas que nós fizemos aliança. O Jonatas nas nossas vidas diz para nós todos os dias: eu tenho uma aliança com você. Sê tu homem para você cumprir a sua aliança que você fez comigo. Seja você uma mulher para você cumprir a aliança que você fez comigo um dia. Quem são os nossos Jonatas? Está aqui, ó. Essa pessoa linda, maravilhosa. A minha esposa, eu tenho uma aliança com ela. Eu preciso me lembrar, aconteça o que acontecer, eu preciso me lembrar, eu tenho uma aliança com Jonathan. Tem alguém por acaso aí da casa de Saul ainda vivo? Porque eu me lembrei da aliança que eu fiz com Jonatas, e eu preciso ser benevolente. E aí trouxeram Mefibosete. Quem são os Jonatas? Os Jonatas são aqueles que você estabelece aliança. Deus nos criou para pactos. Diga assim, Deus nos criou para pactos. Queridos, Deus criou você para viver em lealdade, e para você cumprir os seus compromissos, para você cumprir honrar as suas alianças e os seus pactos que você faz. O tempo todo nós estamos fazendo alianças e compromissos, e nós precisamos honrar e ser leais a todos eles. E em quinto lugar, semana passada eu falei do quinto personagem. Quem é? O Simei. Quem representa o Simei? Representa as pedras que nós atiramos, mas também que nós recebemos. O Simei é aquele espírito crítico. O Simei é aquele que amaldiçoa você. Mas às vezes o Simei não é uma pessoa de carne e osso, como eu disse. Às vezes o Simei está dentro de você. Todos os dias está dizendo para você: Você está no lugar errado. Você é um usurpador. Todos os dias, de repente, esse Simei está dentro da gente, tacando pedra, nos humilhando. Esses são os Simeis. São os conflitos internos e externos que sofremos constantemente para nos tirar do propósito, para nos tirar daquilo que Deus nos estabeleceu. Então, já que a gente não consegue sair, vamos jogar pedra, porque quem sabe com pedradas a gente consegue desviar as pessoas dos caminhos. São Simeis. Pois bem, hoje nós vamos continuar falando de 3 personagens, mas agora nós queremos mudar um pouquinho a aplicação. Semana passada nós trouxemos essa aplicação um pouquinho mais, digamos assim, prática, de convivência, de relacionamento, para você descobrir quem são os personagens externos, mas também os personagens internos, para você identificar uma mentalidade de repente reprovada que você está tendo, que eu estou tendo. Agora hoje nós queremos levar um pouquinho para o lado espiritual. Vamos espiritualizar as coisas, pastor? Não, jamais. Diga para a pessoa que você vai falar assim: nós não vamos espiritualizar nada. Amém? Mas nós queremos trazer uma aplicação espiritual de 3 personagens que nós temos em nossas vidas. O primeiro deles, Samuel, o grande Samuel. Então abra aí comigo, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, capítulo 11, até o versículo 13. Diz assim, 1 Samuel 16, capítulo 11 até o versículo 13, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência, tipo Daniel que está aqui.
Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele, este será o rei de Israel. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quem são os Samuéis nas nossas vidas? Sabe quem é? É aquele que derrama óleo na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda não mudou o método. No reino de Deus, ninguém se autoproclama. Nós estamos tendo uma crise agora, né, no nosso continente aqui. E você sabe que tem pelo menos, acho que 2 países agora que tem presidentes autoproclamados. Por causa da crise, por causa da instabilidade, alguém se levantou e diz assim: agora eu sou o presidente, eu sou a presidenta. Só que no reino de Deus isso não acontece. No reino de Deus, você vai precisar que um Samuel chegue em você e derrame óleo na sua cabeça. No reino de Deus, nós precisamos entender, não são os Davis que vão para Ramá, são os Samuéis que vão até Belém, atrás de Davi. Queridos, nós precisamos voltar a esta essência. Tem muita gente querendo se autoproclamar, tem muita gente escolhendo o chamado que ele quer, tem muita gente achando que Deus já mudou o método. Mas entenda, Deus ainda faz do mesmo jeito. Deus vai enviar até você um Samuel, e um dia ele vai dizer assim: olha Davi, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, e vai derramar, e vai deitar óleo na sua cabeça. Deus não mudou o modo de ungir e levantar homens e mulheres, ainda é do mesmo jeito. Querido, se eu estou aqui é porque um dia alguém derramou óleo na minha cabeça. Seja o que for, que há no teu coração desejo de fazer qualquer coisa para o Senhor, entenda, só vai acontecer a partir do momento que um Samuel chegar e ativar você. Só vai acontecer a partir do momento que um Samuel, enviado por Deus, que desceu de Ramá, foi até Belém, foi na sua casa, e tinha tudo para dar errado. Samuel tinha tudo para se confundir, viu? 7 irmãos, cada um mais bombado do que o outro, muito mais preparado do que o Davi. O Davi nem em casa estava lá, apartando ovelhas, estava no campo, trabalhando, tinha tudo para dar errado. Muitas vezes a gente se confunde. Muitas vezes nós não agimos como o Samuel, e a gente acaba se confundindo. Vem 7 diante de nós e a gente fala: é ele. Mas não, de repente o escolhido está lá no campo. Quem são os Samuéis? Samuéis são aqueles, queridos, que levantam os Davis, aqueles pequenos, aqueles que não são, aqueles que estão escondidos, aqueles que estão trabalhando. Estes levantam essas pessoas, Samuéis. Uma igreja precisa entender isso, uma célula precisa entender isso. Nós precisamos entender que no reino de Deus ninguém é autodidata, ninguém é independente, ninguém se autoproclama. Esses dias eu tenho ouvido de várias pessoas: pastor, vou fazer teologia. Vai fazer teologia? Vou fazer teologia, pastor. Quero fazer teologia. Bom, você vai fazer teologia, a ideia é se tornar um pastor. Como assim? Mas algum Samuel chegou para você e falou assim: olha, Deus te chamou para isso, então estude, se prepare, se capacite. As pessoas muitas vezes, não estou falando para você não fazer, faça, é importante estudar, mas entenda, um dia alguém vai ter que derramar azeite na sua cabeça. Samuel, esse personagem, ensina para mim e para você: nós não somos independentes, ninguém caminha sozinho. Todos nós precisamos receber a visita do Samuel, e ele vem com um chifre de azeite e
derrama sobre as nossas cabeças. Está entendendo? Diga amém. Então Deus não mudou o método, ninguém se autoproclama no reino de Deus. Todos nós somos ativados, todos nós somos enviados. É por isso que a Bíblia diz assim, queridos, que nós somos como flechas. Alguém um dia vai pegar você da aljava, vai colocar você no arco, vai esticar e vai te lançar para o seu destino, para o seu propósito. O Davi estava lá, nem imaginava, ninguém sabia quem era o Davi. Tinha 7 antes dele, tinha tudo para dar errado. Mas Deus enviou o Samuel lá de Ramá, já velhinho, desceu e ungiu a pessoa certa. Diga assim, ninguém se autoproclama. Diga assim, eu não posso derramar azeite na minha própria cabeça. Ninguém faz isso. Se você faz, ou se você pensa em fazer, eu quero dizer para você, não terá legitimidade, não estará revestido de autoridade, porque não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Talvez você diz assim, mas pastor, com Paulo foi diferente. Então vamos ler, você que pode, abra lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 12, Gálatas. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12, ele vai dizer assim: caros irmãos, quero que saibas que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Muitas pessoas equivocadamente pegam esse texto e falam assim, mas com Paulo aconteceu diferente, pastor. Primeiro, você não é Paulo. Primeiro, eu não sou Paulo. Nós precisamos entender que a forma que Paulo se converteu foi atípica e foi exclusiva. Agora, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, o evangelho que eu ensino, eu não recebi de homem algum. Paulo, ele não está falando assim, é o seguinte, um dia eu me autoproclamei, um dia eu derramei óleo na minha cabeça, um dia eu saí por aí e comecei a pregar o evangelho, porque eu não aceito a autoridade de pessoas na minha vida. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, o evangelho que eu estou ensinando e eu estou pregando, eu não recebi de homens, e é verdade. O evangelho que eu também prego, não recebi de homens, foi o próprio Jesus quem nos ensinou. Paulo, ele não está questionando a autoridade e nem nos ensinando a se autoproclamar no reino de Deus. Os Samuéis ainda existe, ainda vale para a nova aliança. Olha só, agora volte em Atos capítulo 9, versículo 6. O que está acontecendo? Paulo, que era perseguidor, estava indo para Damasco. Ele encontra uma forte luz, ele cai cego, ele se converte, Jesus fala com ele, o próprio Jesus fala com ele. E aí ele ouve uma direção do próprio Jesus. Olha só qual que foi a direção. Atos capítulo 9, versículo 6. A direção foi assim: levanta-te. Paulo estava cego, tinha acabado de se converter, teve o encontro talvez mais incrível que um homem poderia ter, se encontrou com o próprio Jesus. Jesus falou com ele, e Jesus vai dizer assim para ele: Paulo, levanta-te. E ele vai continuar a orientação, diz assim: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém. Onde te dirão o que convém.
Eu não vou ler todos os textos, mas depois você chega em casa e lê. Ele sai dali, queridos, levanta, vai para a casa de Judas. Depois Ananias vai lá, encontra o Paulo, ora pelo Paulo. Ananias, se o Paulo fosse alguém independente, ele teria se curado sozinho, a escama dos olhos teriam caído sozinho, mas Deus levantou Ananias, disse assim: Ananias, vai lá na casa de Judas, você vai encontrar o Paulo, e você vai orar por ele, porque ele é um vaso precioso, eu escolhi para pregar o meu evangelho aos gentios. E tem mais, Ananias, eu vou ensiná-lo o quanto que ele vai sofrer por amor ao meu nome. Tem alguém aqui que quer se autoproclamar para sofrer? Tem alguém aqui que quer se auto-ungir para sofrer como Paulo? A gente fala, né? Não, mas Paulo, pastor, Paulo não obedecia a homens. Paulo recebeu o evangelho do próprio Jesus. Mas Paulo sofreu, morreu sozinho, ficou sozinho numa prisão romana, gelada, passando fome, passando frio, ninguém ia visitá-lo. O cara que abriu praticamente todas as igrejas do Novo Testamento. É esse fim que você quer ter? Então uma coisa é a gente fazer referências ao Paulo, para validar a nossa obstinação, para validar a nossa falta de obediência, para validar a nossa independência. A gente cita Paulo, mas a gente esquece de todo o contexto, de toda a vida de Paulo. E Paulo, ele sai dali e vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele recebe ordens da igreja. Fizeram um concílio lá, fizeram uma reunião de PGL. O PGL lá de Jerusalém se reuniu, o Haroldo estava lá, o pessoal estava lá, e começaram. Qual que foi o assunto? A pauta da reunião da igreja de Jerusalém, o Pedro presidindo. Qual foi o assunto? O negócio é o seguinte: aquele perseguidor lá, lembra? Aquele aquele mesmo lá que consentiu com a morte de Estevão. Então, aquele cara lá, que perseguia os crentes, que perseguia os cristãos, agora ele está dizendo que se converteu, já foi batizado e tudo. Diz que teve uma experiência incrível com Deus. Teve uma experiência incrível com Deus. Nós somos assim, né? Nós temos uma experiência de fato muito legítima com Deus, e a gente acha que agora a gente pode se autoproclamar, que a gente pode viver independente, que não precisa mais de Ananias nas nossas vidas. Paulo, ele foi para Jerusalém e a igreja se reuniu. Concílio, o que nós vamos fazer com esse Paulo? E aí, um outro Samuel na vida de Paulo, sabe quem foi? Barnabé. Barnabé entra no concílio e começa a dizer assim: gente, é verdade, o Paulo se converteu, vamos dar uma chance a ele, vamos deixar ele pregar. E depois de uma reunião muito intensa, eles decidiram: é o seguinte, Paulo vai voltar para Tarso, vamos mandar Paulo para Tarso, para a terra natal dele, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. E aí o Barnabé, isso não está na Bíblia, mas eu estou conjecturando aqui para você. O Barnabé, ele sai então do concílio, Paulo está sentadinho na cadeira. O Paulo, o grande Paulo, que anos depois abriria a maior parte das igrejas, está ali sentadinho, esperando a decisão da igreja em Jerusalém, porque ele não era um cara que se autoproclamava. Ele sabia que alguém tinha que vir com um chifre de azeite e derramar na cabeça dele. E ele está sentadinho, Barnabé chega para ele. Barnabé conhecia o coração dele. Barnabé sabia que o evangelho estava queimando no coração dele. Barnabé sabia que Paulo queria sair dali pregando para todo mundo. Paulo queria sair dali arrebentando a boca do balão, como a gente fala, né? Mascando prego e cuspindo fogo. Mas Barnabé fala assim: Paulo, falaram para você ir para Tarso. O que Paulo faz? O Paulo, ele se levanta, chuta o balde e fala assim: essa igreja não sabe de nada, é uma igreja fria, é uma igreja que não quer ver a expansão do evangelho, essa igreja não tem autoridade de Jesus. É isso que ele faz? Não, queridos, ele vai 14 aninhos até a primeira viagem missionária dele.
Esse é o Paulo. Então, todos nós precisamos de um Ananias. Todos nós precisamos ir para a casa de Judas. Não Iscariote, o traidor, tá? Esse é outro Judas. Todos nós precisamos que um Barnabé pegue na nossa mão e diz assim: Paulo, eu vou introduzir você na congregação dos santos. Pode deixar que eu vou interceder por você, meu querido. Você não vai ficar sozinho, você não vai ficar solitário. Você não precisa levar tudo no peito. Você não precisa fazer tudo sozinho. Pode ficar tranquilo, Paulo. Eu vou falar de você lá no concílio para o Pedro. O Pedro é meio cabeça dura, sabe? Às vezes ele não compreende muito. Pastor é assim mesmo. Todo pastor tem um pouco de cabeça dura. Mas fica tranquilo, Paulo. No fundo, todo pastor tem um coração em Deus. E todo pastor, no fundo, quer lançar vidas, quer lançar missionários. Então fica tranquilo, Paulo. Barnabé falando: eu vou introduzir você, eu vou falar de você, eu vou falar que a sua conversão foi autêntica e foi verdadeira. Sabe o que está acontecendo aqui? Ananias está derramando azeite na cabeça de Paulo. Judas está derramando azeite na cabeça de Paulo. Barnabé está derramando azeite na cabeça de Paulo. Lá na frente, Paulo, ele está fazendo uma grande coleta, está organizando uma grande coleta para ajudar igrejas carentes. E ele fala assim: eu vou lá conversar com os irmãos em Jerusalém, eu vou conversar com Pedro, eu vou conversar com a igreja de Jerusalém, com a primeira igreja, porque eu não quero que o meu trabalho seja em vão. Eu quero ter legitimidade, eu quero ter autoridade na minha vida. Por isso que eu tenho falado para os jovens: cadê a Jéssica? Você não sabe como que o meu coração ficou feliz em te ouvir hoje. Eu tenho falado para os jovens: se Deus quiser, se for da vontade dele, nós vamos mandar todo mundo para o Cavando Fontes. Mas é a igreja quem vai enviar. Ninguém vai se auto-enviar. Ninguém vai dizer assim: pastor, fui revelado, preciso ir para o Cavando Fontes. Tenho um desejo de ir para o Cavando Fontes. Tenho uma vontade de ir para o Cavando Fontes. Queridos, fiquem em Belém. Fica lá apastando as ovelhas. Apacentando as ovelhas. Fica lá escondidinho, ninguém precisa ver você. Na hora certa de Ramá vai descer Samuel e vai chegar até você e vai deitar óleo na sua cabeça e vai dizer: chegou o tempo de Deus na sua vida. Deus vai te levantar e você vai ser usado pelo Senhor. Não precisa correr que nem um louco, que nem um desesperado para Ramá. Não precisa. Não precisa pegar visão, não precisa ir atrás de movimentos, não precisa. Fica em Belém, apacentando as ovelhas, porque é lá que Deus vai te enxergar. É assim que Deus faz. Deus não mudou métodos. Deus não mudou métodos. Deus trabalha do mesmo jeito. Ninguém se autoproclama. Deus é quem chama, Deus é quem escolhe, Deus é quem unge. Mas Deus usa homens para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos para o segundo. Hoje são apenas 3. Vamos para o segundo personagem. Golias. Chegamos nele. Eu sei que você já estava imaginando que nós falaríamos desse personagem muito emblemático, muito importante na história de Davi. Então, vamos lá, no capítulo de 1 Samuel ainda, capítulo 17, bem próximo desse que nós lemos. Então, Davi agora já foi ungido por Samuel. E esse gigante Golias, ele estava afrontando o povo de Deus, os exércitos do Deus Altíssimo. Leia comigo aí, versículo 41 até versículo 47. Vai dizer assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 ao versículo 47. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, que nem o Daniel aqui. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão
para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O segundo personagem, Golias. Quem são os Golias? Golias são aqueles gigantes, são aquelas lutas, né? São aquelas batalhas, você sabe o que eu estou dizendo. São aqueles conflitos, aqueles desafios, aqueles ambientes de guerra que você está vivendo. Agora, Golias não se vence com a nossa própria força. Esse personagem, Golias, e todo mundo tem o seu Golias. Quantos Golias você já derrubou na sua vida? Vários, né? E vai derrubar muito mais. E o que esse personagem Golias nos ensina? Ele nos ensina assim: não podemos ir contra ele com a nossa força, precisa ser na força do Senhor dos exércitos. Então aqui não são qualquer batalhas, há batalhas, há guerras, existem Golias não, existem adversários e batalhas que você mata no peito. Um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de inteligência, um pouquinho de treinamento, você vai lá e resolve. Muitas batalhas a gente vai assim, resolvendo, como que fosse habitual para nós. Agora, queridos, quando você se depara com Golias, aí não. Aí você vai ter que depender do Senhor. Aí você vai ter que dizer: você vem contra mim, seu Golias miserável, seu derrotado. Você vem contra mim com espadas, você vem contra mim com escudos, com lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Quem são os Golias? Golias são aquelas batalhas que você não vai vencer na força do seu braço. Golias são aquelas batalhas que você vai vencer no poder do Senhor dos exércitos. São os vícios que você tem tentado vencer na força do seu braço. Entregue isso diante do Senhor para você ver o que vai acontecer. São os problemas conjugais, relacionamentos, todo tipo de problema, todo tipo de afronta que vem diante de você, 2,90 m e pouco de altura, dizendo assim: eu vou dar sua carne para os cães. E você fala assim: não, eu que vou dar a sua. Porque você vem até a mim no natural. Você vem lutando contra mim com as armas terrenas. Mas o Novo Testamento fala assim, queridos, que as armas da nossa milícia não são terrenas, não são dessa terra. Elas são poderosas em Deus para destruir tudo que vem contra você e contra mim. Aprenda, porque temos Golias em nossas vidas. Seria melhor não tê-los, não é verdade? Mas se você não tivesse Golias, queridos, você ficaria acomodado. Você pensaria que todas as batalhas que você venceu foi na força do seu braço, que todas as batalhas que você triunfou foi por causa de você, porque você é bom, você é fortão, que nem o Fagner ali, ó. Mas não, os Golias existem para nos ensinar a depender do Senhor. Teu Golias está te afrontando, tá? Tem Golias na sua vida? Na minha tem. Na minha tem. Interessante dessa história, se você for ler depois a conclusão dela, a gente acha que Davi matou Golias com a pedra, mas a pedra serviu só para desmaiar ele. Ele foi lá com a espada e cortou a cabeça. Você tem que ter estratégia, irmão.
Não adianta você querendo com espada já querer cortar a cabeça do Golias. Ele é mais alto do que você, ele é mais intimidador. Você tem que usar estratégia. Sabe o que você tem que fazer? Lançar pedra nele. Não é aquela pedra do cimei, tá? Você tem que lançar pedra nele. Qual pedra, pastor? A pedra de esquina, a pedra angular, Jesus Cristo. Manda Jesus Cristo na testa do teu Golias, que você vai ver, ele vai cair por terra. E você vai lá só com a espada e ó, morreu. Os Golias são gigantes, problemas, lutas, enfermidades, dificuldades. Nem todas as enfermidades são Golias, tá? Pode ser que você vai morrer um dia por causa de uma enfermidade. Somos seres humanos, somos frágeis, mas existem enfermidades que são Golias na sua vida. Manda a pedra angular na testa dele, manda a pedra de esquina na testa dele. Amém? Diga assim: os meus Golias eu venço pela força do Senhor. Para a gente terminar, hoje, a nossa última personagem, sabe quem que é? Batseba. Ela. Diga assim: Batseba. Agora você vai precisar ir para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Essa palavra já tem umas 2, 3 semanas queimando meu coração, queridos. Então não me leve a mal se de repente eu, normal. Batseba, 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 5. Uma bela tarde, uma tarde ensolarada, bem agradável. Davi estava ali tomando seu tereré, tinha acabado de levantar, e ele começou a andar e passear no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher tomando banho. Ele viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita, danada, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Quem são as Batsebas? Quem é a Batseba? Batseba representa as tentações nas nossas vidas. São personagens que nos forçam ou que nos induzem a pecar, mas que aparecem na hora em que não estamos vigiando. Sutileza. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no seu terrado. Por acaso viu uma mulher tomando banho. Diga assim: por acaso. Batseba representa aqui a sutileza, o flerte com o pecado, o jogo de sedução, a flor rara na beira do abismo. Batseba não representa a vulgaridade. Não. Batseba, ela não se joga para cima de você. Batseba, ela não é insinuante, viu? Batseba, ela não é que nem a mulher de Potifar, que corre atrás de você. Batseba, ela fica no cantinho, ela não força a barra.
Não força a barra. Ela se apresenta, ela não se apresenta explicitamente. Ela é provocante, mas não te provoca. Ela não te provoca implicitamente. Batseba é tudo aquilo que é incitante na sua vida. Quem são as Batsebas? Tá. É claro que a gente tem uma tendência de levar isso para o lado sexual. Mas nós estamos falando de mentalidade. Nós estamos falando de personagens externos e internos. Então nós temos que ampliar o nosso entendimento sobre Batseba. Não é só a área sexual. Batseba é tudo aquilo que te seduz. Tudo aquilo que numa tarde em que você não está vigilante, no momento de bobeira, sabe? Ou você sai de casa e fala assim: hoje eu vou pecar, hoje eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Se você pensa assim, querido, vem cá, eu vou orar por você, você vai ter que aceitar Jesus novamente. Não, Batseba aparece numa tarde, né? Assim, tá tudo tranquilo. O pessoal estava lá na guerra, ele deveria estar na guerra, mas ele decidiu ficar em casa. Tá ali chutando pedrinha, tomando tereré, de repente, meu Deus, olha a tentação do diabo aí na minha vida. Não é o diabo. Diga assim: não é o diabo, é você. É você que não vigiou. É você que ficou no terraço. Quando você fica no terraço, aprenda uma coisa: sempre vai ter uma Batseba, e a culpa não é dela. Não é. Eu já vi muitos pastores, queridos, assim, descendo o sarrafo na Batseba. Até atribuíram a Pombagira. Fez o grande homem de Deus cair. Foi usada por Satanás. Não, queridos, quem mandou chamar para o palácio foi Davi. Ela não chegou lá, bateu na porta, né, com aquele decote e disse: oi, Davi, como que você está, meu rei? Não, ela estava ali tomando banho, e o Davi, desocupado, não estava vigiando, não estava cuidando o coração, não estava cuidando os olhos, olhou para aquilo que era incitante. O que é Batseba, pastor? Só é relacionado à área sexual? Não, tudo aquilo que é incitante, tudo aquilo que afasta você de Deus, tudo aquilo que seduz o seu coração, tudo aquilo que corrompe o seu coração, tudo aquilo que chama a sua atenção. Não deveria chamar, mas chamou. Existem muitas Batsebas. Não são mulheres, não, pode ser que seja. De repente hoje você está enfrentando uma Batseba, uma personalidade, uma pessoa de carne e osso na sua vida. Mas, como eu falei, Batseba de repente é um sentimento que você tem, é uma mentalidade que você tem. Você se distrai muito fácil, você fica muito no terreiro, você fica muito à toa, queridos, não se ofenda. Então olha só, o discurso final de Jesus, e podemos dizer assim, que o discurso final do Novo Testamento é: vigiem, guarde a sua coroa, para que ninguém roube o que é teu. Aprenda a orar e a vigiar. Os discursos finais de Jesus e o discurso final do Novo Testamento é esse: aprenda a guardar o coração, leve a vida a sério, não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, cuidado com as seduções, cuidado com aquilo que atrai o seu coração, cuidado com aquilo que te leva para longe do seu Deus. Batseba,
aquela vontade de ter o que você não pode ter ainda. Então você começa a ter meios ilícitos para conseguir. Batseba pode representar um problema na área sexual na sua vida, mas em todas as áreas, se você não cuidar, sempre vai ter alguém te seduzindo. Sempre vai ter uma Batseba, não uma pessoa de carne e osso, mas uma mentalidade que você tem, um hábito. Qual é o seu hábito? Irresistível para você. Que Deus está tanto tempo pedindo para você largar. Que Deus está tanto tempo pedindo para você renunciar, para você crescer na fé, para você amadurecer, para você experimentar coisas profundas e grandes no Senhor. Mas tem a miserável da Batseba, seduções. Você quer ver uma Batseba que está em alta? Sabe o que? Veio lá da época do iluminismo. Conhecimento. Cuidado. Conhecimento é muito incitante. Mas muito conhecimento com pouco temor no coração te afasta de Deus. Tem que ter a medida certa. Tem que ter a dosagem certa. Nós precisamos crescer sim na ciência dessa terra, mas em primeiro lugar eu preciso crescer no conhecimento do meu Deus. É um problema quando você enche a sua cabeça com a ciência da terra e se esquece de encher o seu coração com a palavra de Deus. Isso é incitante. Conhecimento é muito incitante. É ou não é? Quem aqui já fez faculdade, faz faculdade, sabe do que eu estou te dizendo? Você está lá quebrando a cabeça naquela matéria, você está com dificuldade, daqui a pouco você mata ela, pegou o fio da meada. Nossa, queridos, aquilo é uma explosão. Substâncias são liberadas no seu cérebro, endorfina. Quem é da área de exatas aqui sabe o que eu estou dizendo. Você está ali quebrando a cabeça para resolver aquele cálculo, você termina. Acertei. Nossa, é muito excitante. É um êxtase que você sente. Pode ser uma Batseba. Não estou reprimindo para você não estudar, queridos. Vamos estudar, vamos crescer. Mas Batseba representa tudo aquilo que é sedução, que te seduz, que tenta arrastar você para longe do Senhor. Enche o seu coração de Deus. Enche o seu coração de Deus. Aprenda a ser cheio de Deus. As suas entranhas, a sua mente, a sua mentalidade, tudo. Você precisa ser cheio de Deus. Porque aí, queridos, quando casualmente você se deparar com a Batseba, você não vai dar nem bola. Você fala assim: para mim, eu tenho algo que é mais importante. Eu tenho uma coroa que eu não posso negociar. E não vai ser nenhuma Batseba que vai tirar ela de mim. O que Batseba ensina para mim e para você? Vigie. Diga para o seu irmão, fala assim: vigie. Diga assim: as tentações estão aí, viu? Cuidado, queridos, com os olhares, com joguinhos de seduções. Jovem, presta atenção. Cuidado, viu, com as mensaginhas de WhatsApp. Cuidado com as curtidas, com os elogios no Facebook. Pode ser que você está despertando uma Batseba. E no final desse texto, depois que Davi mata Urias, lembra de semana passada? Falamos disso. Davi se enrolou todo por causa da Batseba. Teve que até que matar Urias, com a ajuda do Joabe, do seu cúmplice. Lá no final do texto, vai dizer assim: e Deus se desagradou de Davi. Tudo começou numa tarde. Tudo começou num terraço. Tudo começou com Davi desocupado. Tudo começou com Davi desatento. Deixou de vigiar um instante. Quando viu, foi atraído por
Batseba. Pronto. Quase colocou tudo a perder. Perdeu muita coisa. Perdeu filhos, perdeu lealdade, perdeu a honra, foi humilhado por Simei. Tudo isso decorreu por conta desse erro, desse deslize, dessa escorregada. Ah, pastor, só foi um deslize. Cuidado, consequências terríveis podem vir. Perdeu aliança, perdeu lealdade, perdeu honra, foi achincalhado, foi humilhado, foi amaldiçoado, saiu envergonhado. Depois Deus restituiu, ele voltou, assumiu o trono, mas enfrentou revolta dentro de casa, tudo por causa de uma tarde no terraço. Diga assim: eu preciso cuidar dos meus olhos, cuidar do meu coração. Diga assim: eu preciso orar e vigiar, porque eu não vou perder a minha coroa. Amém? Esse texto de Apocalipse que fala que nós temos que cuidar para não perder a nossa coroa, não é a coroa da vida eterna. Essa coroa simboliza a autoridade de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que não vigiam e perderam a coroa, perdeu o ambiente, tem que recomeçar tudo. E Deus é bom, Deus é misericordioso. Davi, nós vamos falar dele domingo que vem. Davi se arrependeu e Deus restaurou muitas coisas, mas por um momento ele perdeu a coroa, tanto a coroa do trono como a coroa da autoridade. João e Apocalipse vai nos advertir: vigiem para que vocês não percam a sua coroa, para que a coroa de vocês não seja tirada de vocês. Autoridade, honra. Amém? Fique em pé. Aleluias. Feche seus olhos, comece a orar nessa noite. Comece a falar com o seu Deus. A minha parte eu já fiz nessa noite. Eu já entreguei a palavra do Senhor ao seu coração. Agora depende de você, depende do seu quebrantamento. Quero pedir para o pessoal apagar as luzes, por gentileza. Vamos ter só mais um tempinho, queridos. Não vamos perder esse momento. Daqui a pouco você já vai estar na sua casa, no seu descanso. Mas aquieta um pouquinho o seu coração. Permita que o Espírito Santo ministre essas verdades que você ouviu nessa noite, verdades espirituais. Você não pode andar sozinho, ninguém se autoproclama no reino. Você vai precisar de um Samuel que vai descer até Belém e te encontrar. Não se preocupe se você hoje é o menor da sua casa. Não se preocupe se você ainda está apacentando ovelhas. Se você tem 7 irmãos na sua frente, aparentemente muito mais preparado e pronto do que você, não se preocupe. Aquilo que Deus vai realizar na sua vida, Ele vai fazer no tempo certo. Ele vai te encontrar lá em Belém. Não precisa subir para Ramá. Não precisa acelerar processos. Deus está no controle e um dia o óleo será derramado na sua cabeça. Aprenda a lutar e a derrotar os seus Golias com as armas certas. Pare de lutar com a força do seu braço. Ore, dependa do Senhor. Comece a fazer uma campanha de oração. Comece a fazer um propósito de oração, até que essa situação seja mudada na sua vida, até que Deus traga à tona aquilo que está escondido, até que Deus traga esclarecimento, até que Deus derrube o gigante que está na sua vida. Há pelejas que você não vai precisar guerrear. É o Senhor que vai à frente de você.
Batsebas, elas estão aí o tempo todo, sutilmente, querendo seduzir. Não são aquelas seduções, aquelas tentações que se apresentam a você. Elas estão escondidas. Elas estão ali, escondidinhas. E apenas um desviar do seu olhar é tudo que a Batseba precisa, que você a veja em um momento que você não está vigilante, em um momento em que você não está orando. São tentações sutis. Homens caíram, queridos, não por grandes coisas, mas foram pequenas coisas acontecendo dia após dia, até consumar na queda. Você precisa tomar cuidado com as coisas pequenas, com as pequenas seduções, com as pequenas incitações, com as pequenas coisas que tentam roubar o seu coração, seduzir o seu coração, tirar o seu coração do foco que é Deus. Vigie. Vigilância se aplica muito mais a coisas sutis, a coisas pequenas, mas que têm um poder destrutivo terrível. Aprenda a vigiar. Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite. Eu oro pelo teu povo nessa noite. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Pai, a identificar tudo isso nas nossas vidas. Oh, Deus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo venha completar, terminar essa palavra em cada coração. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Convido você para estar terça-feira, mesmo que você não esteja fazendo o curso de membresia, venha, porque nós trataremos de 2 assuntos muito interessantes. E também no nosso Seto Homem, sábado, você precisa pegar as camisetas e dar o seu nome ali no fundo. Tem planilhas para você preencher o seu nome para o passa-dia.